Meu pai deixou sua casa para o meu meio-irmão, e eu só recebi uma chave de latão. Mas minha esposa perguntou o que essa chave abre, e agora estão todos em pânico. Meu pai se casou novamente quando eu tinha 16 anos, depois que minha mãe faleceu. Nada estranho, pais encontram o amor novamente. Diana parecia bastante simpática no começo. Ela tinha um filho, Brad, que tinha 14 anos naquela época. Papai e eu sempre fomos muito próximos, mas as coisas mudaram depois do casamento. Antes, fazíamos viagens de pesca quase todos os fins de semana, mas elas se tornaram menos frequentes, embora não tenham cessado completamente. De repente, Brad começou a acompanhar papai em atividades que antes eram apenas nossas. Tentei não ficar amargo com isso. De qualquer forma, eu iria para a faculdade em alguns anos, e papai merecia ser feliz depois de perder mamãe. Diana sempre foi cordial comigo, mas havia algo calculado na maneira como interagia comigo. Ela nunca disse abertamente que eu não era bem-vindo, mas eu sempre me sentia como um intruso naquela que havia sido minha casa. Bem, avançamos 12 anos. Olá, agora tenho 28 anos. Sou casado com minha esposa e moro a 1 hora da casa do meu pai. Nos víamos talvez de vez em quando, às vezes menos, se o trabalho complicava. Sempre senti que Diana programava essas visitas em momentos inconvenientes, mas papai nunca reclamava, então eu também não. Então veio o diagnóstico, câncer pancreático em estágio 4, já espalhado para o fígado. Os médicos lhe deram 6 meses, e ele viveu pouco mais de 4. Esses últimos meses foram uma tentativa borrada de visitas e da vigilância de Diana. Ele está descansando. A medicação o deixa confuso. Hoje não é um bom dia. Quando eu conseguia vê-lo, papai geralmente estava muito sedado, mal conseguia me reconhecer. Às vezes, ele tinha lampejos de lucidez, momentos em que seus olhos focavam nos meus com algo urgente neles, mas logo se desvanecia novamente, antes de me dizer o que tentava contar. Recebi a ligação sobre sua morte numa manhã de terça-feira. O funeral foi organizado às pressas para aquela sexta-feira, segundo os desejos do papai, conforme informado por Diana. Achei estranho que papai quisesse um serviço tão apressado, mas o luto faz coisas estranhas com sua capacidade de questionar. O funeral em si foi um evento muito sombrio. Notei que Diana e Brad estavam na entrada da igreja, aceitando as condolências como os representantes oficiais da família. Me indicaram para sentar na segunda fileira, não na primeira. Uma pequena ofensa, mas doeu mesmo assim. Depois do serviço, Diana anunciou que a recepção seria realizada em sua casa. A maneira como ela enfatizou sua casa não passou despercebida por mim. Enquanto todos saíam, ouvi ela dizendo à irmã do papai que faria uma pequena leitura do testamento depois da recepção, enquanto todos ainda estivessem por lá. Mais uma vez, algo não fazia sentido. Após a recepção, Diana e Brad se moviam pela sala como políticos, compartilhando histórias sobre os últimos meses do papai e o quanto haviam sido dedicados. Enquanto isso, eu estava parado desconfortavelmente perto da lareira, olhando para as fotos da família, nas quais eu aparecia cada vez menos com o passar dos anos, até desaparecer completamente da exposição. Por volta das 4 da tarde, Diana ergueu sua taça e anunciou que o advogado do papai havia chegado para a leitura informal que ela havia organizado. Nos reunimos na sala, várias tias, tios, primos, alguns velhos colegas e amigos de pesca do papai, e claro, Diana, Brad, minha esposa e eu. O advogado parecia desconfortável enquanto tirava os documentos. Não parava de me olhar com o que parecia ser pena, e depois desviava o olhar rapidamente. A leitura foi rápida e brutal. A casa da família, a casa onde cresci, que vale cerca de $400 mil no mercado atual, foi deixada para meu querido irmão Bradley. A maior parte das economias do papai, seu veículo, seus investimentos, até mesmo seu equipamento de pesca, tudo para Brad. Diana, é claro, manteve os benefícios de viúva e o pagamento do seguro. E eu recebi um envelope. Dentro havia uma velha chave de latão, levemente manchada, com uma nota que parecia a caligrafia do papai, embora mais trêmula do que eu lembrava. Quero que você fique com isso. Isso foi tudo. E nem sequer era parte oficial da herança, era algo que o advogado havia encontrado ao revisar alguns papéis no escritório da casa do papai. Depois que o advogado terminou a leitura, tudo ficou em silêncio. Então, Diana quebrou o silêncio com um suspiro suave e satisfeito. Pôs a mão no ombro de Brad e me olhou diretamente. Bem, acho que o sangue nem sempre faz a família. Alguns parentes se sentiram desconfortáveis, mas ninguém a desafiou. Eu fiquei ali, atônito,
com a chave fria na minha mão. Um dos meus primos tentou ser útil, perguntando o que a chave poderia abrir. Diana interveio e sugeriu que talvez fosse para a casinha da árvore da minha infância, aquela que tivemos que derrubar anos atrás. Brad sugeriu que poderia ser o armário da academia do papai, e uma risada constrangida se espalhou pela sala. Minha esposa, que havia estado em silêncio ao meu lado, de repente apertou minha mão com força surpreendente. Olhei para ela e vi algo que raramente vi em minha esposa, normalmente calma, pura e fria raiva. Nos levantamos para ir embora, incapazes de suportar mais aquela palhaçada. Quando chegamos à porta, minha esposa se virou para mim e disse: devíamos mostrar a eles o que a chave do seu pai realmente abre. Mas ela disse isso alto o suficiente para que outras pessoas ouvissem. Olhei para trás só para ver que o rosto de Brad havia perdido toda a cor, e o de Diana não estava muito melhor. Não sei, acho que eles esperam que essa chave abra algo que o papai me deixou e que vale muito mais do que o que deixaram para eles, e isso os enlouquece. Mas eu sei que meu pai não tinha tanto dinheiro assim. Apenas a casa, algumas economias e o seguro. Minha esposa me puxou pela porta antes que eu pudesse processar o que havia acontecido. No carro, perguntei se ela realmente sabia que diabos essa chave abria. Ela me respondeu admitindo que não tinha absolutamente nenhuma ideia, mas que não podia suportar vê-lo se vangloriando nem por mais um segundo, por isso disse aquilo, só para provocá-los. E isso foi ontem. Passei a noite inteira olhando para essa chave, virando-a e revirando-a nas minhas mãos. Liguei para alguns bancos para perguntar se poderia ser de algum deles, verifiquei a academia, até entrei em contato novamente com o advogado dele, mas ninguém a reconhece. O advogado parecia genuinamente confuso, dizendo que a chave não foi mencionada em nenhum dos documentos do testamento que ele processou. Não sei. Penso que talvez não abra nada, e que seja uma mensagem, algo como "esta é a chave do meu coração". Mas vindo do meu pai, isso seria estranho. Ainda assim, fico pensando o que ela pode significar, porque não consigo imaginar nada que possa abrir. Talvez tenha sido a maneira dele me dizer que, no fim das contas, eu realmente não importava. Enquanto isso, tive que ver a atualização de Brad nas redes sociais sobre como ele estava organizando as coisas do papai e decidindo que renovar primeiro na minha casa de infância. Sim, a mesma casa onde mamãe e papai me criaram, onde minha mãe faleceu, onde todos os meus lembranças viveram. Não consigo acreditar que ele tenha deixado tudo para eles, e para mim, uma simples chave, com a qual eu não sei o que fazer. Não vou jogá-la no lixo, porque pode ser importante. Mas cada vez que a vejo, me dá raiva. Atualização 1. Algo novo aconteceu recentemente com a minha história. Recebi mensagens de alguém que afirmava ser meu tio Greg. No início, fiquei com dúvidas, a internet está cheia de golpistas que se aproveitam de pessoas vulneráveis, e fazia muito tempo que eu não falava com meu tio. Mas os detalhes que ele sabia sobre o papai eram específicos demais para serem apenas suposições. Essa pessoa dizia ser o irmão mais novo do meu pai e que precisava se reconectar para me contar algumas coisas. Aparentemente, Greg e meu pai tiveram uma briga há 3 anos e não se falaram desde então. Ele disse que Diana pareceu suspeitosamente aliviada quando ele parou de se comunicar com papai. Para contextualizar, Greg sempre foi o rebelde da família. Nunca se casou, vivia fora da rede, em uma cabana que ele mesmo construiu nas montanhas. Perdemos o contato depois que ele e papai deixaram de se falar, algo relacionado a um desacordo financeiro que meu pai nunca me explicou completamente. Levei 2 dias para ligar de volta, depois de ler as mensagens, mas finalmente o fiz, para verificar se ele era mesmo meu tio. Ele ficou feliz em ouvir minha voz. Sabia que papai havia falecido, mas me confirmou que houve um afastamento sério entre eles, razão pela qual não compareceu ao funeral. Quando falei sobre a chave e a descrevi, esperando que ele soubesse algo, ele teve que pensar por um momento, mas finalmente se lembrou do que poderia ser. Explicou que ela pertencia à antiga escrivaninha do papai, a mesma que tinha sido do meu avô. Segundo meu tio Greg, a escrivaninha deveria estar no sótão da casa. Então, um lampejo de memória surgiu, eu me lembrava de tê-la visto. Era uma escrivaninha enorme de carvalho, com dezenas de pequenas gavetas e um compartimento trancado no centro. Papai costumava guardar coisas especiais ali, cartas da mamãe, meus desenhos de infância, relíquias de família. Meu tio Greg se dispôs a vir hoje para me ajudar. Ligamos para Diana com uma história inventada, dizendo que queríamos pegar algumas fotos antigas da família para um projeto. Ela pareceu desconfiada, mas não podia recusar sem parecer excessivamente hostil. A visita foi tensa.
Diana ficou rondando ao nosso redor o tempo todo, observando cada um dos nossos movimentos. Brad também estava lá, fazendo um verdadeiro espetáculo de medir espaços para novos móveis. Perguntei casualmente sobre a velha escrivaninha do papai, e Brad mencionou, de passagem, que eles tinham começado a tirar coisas velhas para modernizar o lugar. Quando estávamos nos preparando para sair, Brad nos informou, com um ar de superioridade, que haviam vendido vários móveis antigos para um antiquário do outro lado da cidade. Fomos direto até lá. O dono, um senhor idoso, reconheceu a descrição e imediatamente tinha a escrivaninha em exposição, com um preço de $5.000, pelo único item que poderia dar sentido ao último presente do meu pai para mim. Mostrei a chave, e algo mudou em sua expressão. Ele nos contou que, quando Diana e Brad trouxeram a escrivaninha, Diana havia dito que o compartimento central estava trancado e que a chave tinha se perdido anos atrás. O antiquário, vendo minha angústia e ouvindo nossa história, permitiu que eu tentasse usar a chave. Ela encaixou perfeitamente. O compartimento central se abriu com um clique suave. E dentro, não havia o que eu esperava. Não havia um testamento escondido, nem certificados de ações, nem uma pilha de dinheiro. Apenas fotografias. Algumas minhas e da minha mãe, e outras recentes, de alguns anos atrás, mostravam meu pai com uma mulher que eu não reconhecia. Uma mulher atraente, de cerca de 40 anos, com cabelos escuros e mechas grisalhas. O antiquário concordou em guardar a escrivaninha por alguns dias enquanto decidíamos o que fazer, embora tenhamos tido que comprá-la de volta. Longe de obter respostas, agora estou mais confuso do que nunca. Quem é essa mulher? Por que essas fotos são importantes? Será que meu pai levava uma vida dupla? E o mais importante, por que ele me deixaria uma chave para descobrir esse segredo como seu último presente? Pelo menos agora já tenho algumas respostas para a quantidade de perguntas que a morte do meu pai me deixou. A mulher nas fotos não era amante do meu pai, era sua oncologista. Me deu um certo trabalho encontrá-la. Notei um diário médico sobre uma escrivaninha ao fundo de uma das fotos e ampliei a imagem o suficiente para ler o nome do hospital. A partir disso, liguei para todos os departamentos até encontrar alguém que a reconhecesse pela descrição. Ela aceitou se encontrar comigo para um café na semana passada e ficou visivelmente surpresa quando me apresentei, dizendo que pensava que eu não queria ter nada a ver com o tratamento do meu pai nem com os arranjos finais. Aparentemente, Diana havia dito à equipe médica que eu estava afastado de papai e que me recusava a me envolver. A verdade, como você pode imaginar, era muito diferente. A doutora e papai se tornaram próximos durante o diagnóstico e o tratamento inicial, não de forma romântica, como eu temia, mas como amigos. Ela era especialista em câncer pancreático e havia dado ao meu pai um prognóstico mais otimista no início. O caso dele havia sido detectado relativamente cedo, e ela acreditava que ele tinha uma chance de lutar com um tratamento agressivo. As fotos eram de um retiro para sobreviventes que ela organizava para seus pacientes, e papai participou como uma história de sucesso depois que o primeiro tratamento apresentou resultados promissores. A relação era estritamente profissional, mas mais calorosa do que a maioria das dinâmicas entre médico e paciente, devido à natureza intensa do tratamento contra o câncer. O que me deixou sem palavras foi quando a doutora revelou que papai havia estado em remissão por quase 2 anos antes da recorrência repentina que, por fim, lhe custou a vida. Isso contradizia tudo que Diana havia me contado sobre um declínio contínuo desde o diagnóstico. Ainda mais perturbador foi saber que papai havia confidenciado à doutora seus planos de se divorciar de Diana. Ele havia descoberto algo que ela não sabia, algo que o incomodava profundamente sobre seu casamento. A doutora me disse que papai lhe contou que estava resolvendo tudo e garantindo que seu filho receberia o que merecia. Ela me deu acesso ao portal de pacientes do meu pai, que incluía contas de e-mail criadas especificamente para correspondência médica. A dica da senha era o segundo nome da minha mãe e sua data de nascimento, uma combinação que só eu saberia. Os e-mails continham discussões entre papai e sua equipe de tratamento, mas também trocas pessoais. O mais relevante foram os intercâmbios com um advogado, diferente daquele que leu o testamento. Nesses e-mails, papai mencionava explicitamente a criação de um novo testamento e o armazenamento de documentos importantes em um cofre no banco. Não havia menção à agência ou número da conta, mas estava claro que estava relacionado às suas preocupações com o comportamento de Diana. Passei o dia de ontem visitando todas as agências bancárias num raio de 30 quilômetros. Visitei cerca de 5 e nenhuma tinha um cofre em nome do meu pai, mas ainda restavam 2. E a próxima, de fato, tinha um cofre com pertences do meu pai. Melhor ainda,
Também estava registrado em meu nome, o que me permitia ter acesso, tornando impossível que minha madrasta ou meu meio-irmão pudessem acessar. A pessoa que me atendeu explicou que, cerca de 3 anos atrás, papai frequentava o local regularmente, sempre falando sobre lugares de pesca e sobre a família, enquanto realizava outros trâmites. Durante uma dessas visitas, ele pediu conselhos sobre como configurar um cofre que fosse acessível para a família, mas não para sua esposa. Essa pessoa sugeriu um cofre conjunto, registrado em 2 nomes, de modo que qualquer uma das 2 pessoas pudesse acessá-lo de forma independente. Segundo essa pessoa, papai configurou o cofre comigo como proprietário conjunto, o que significava que eu poderia acessá-lo apenas com um documento de identificação. A chave de latão nunca foi destinada ao cofre, então perguntei se poderia vê-lo naquele momento, e a pessoa fez todos os trâmites para que eu tivesse acesso. Dentro, havia vários objetos, uma pasta e documentos legais, junto com uma carta manuscrita do papai endereçada a mim. Ainda não tive coragem de lê-la. Trouxe tudo para a cabana do meu tio Greg, onde estou ficando enquanto tento resolver tudo isso. Vou ler absolutamente tudo esta noite. Atualização 3. Pelo menos agora já consigo fazer uma atualização, ou pelo menos um resumo, de tudo que havia no cofre do banco. Os documentos legais incluíam o testamento verdadeiro, devidamente assinado e registrado em cartório, no qual papai deixava a casa e 75% dos seus bens para mim, com disposições também para o meu tio Greg e várias doações a instituições de caridade. Havia também um detalhamento minucioso dos fundos que Diana vinha saqueando da conta do papai durante anos, aumentando gradualmente à medida que a doença dele avançava. A carta do papai explicava tudo, ele suspeitava que Diana o estava roubando há algum tempo, mas não tinha provas. Quando recebeu o diagnóstico, ela se tornou obsessivamente controladora com seus cuidados. A melhora inicial do papai sob o tratamento da doutora parecia deixá-la furiosa em vez de aliviada. Após consultar o verdadeiro advogado do papai e mostrar todas as provas ao meu tio Greg e à minha esposa, elaboramos um plano. Vamos contestar a validade do testamento apresentado anteriormente, apresentando o testamento verdadeiro, que foi criado enquanto ele ainda estava lúcido, ou seja, quando ainda tinha forças para ir pessoalmente ao banco e guardar tudo. Também vou processar minha madrasta pela forma como cuidou do papai nos últimos meses de vida. As chances de vencer são muitas, porque há provas sólidas contra ela. Além disso, vamos mover um processo contra o advogado dela, porque não sabemos se ele fez parte do plano ou se simplesmente foi usado para ler um testamento que não era dele. Meses muito longos virão à medida que levamos tudo isso ao tribunal. Não acredito que este seja um processo curto, de forma alguma. Atualização 4. Trago as notícias de que conseguimos reverter o testamento, e agora mais clareza e justiça em relação à morte do meu pai. Levou muito tempo para chegar a este ponto, então acredite em mim quando digo que estou feliz em afirmar que me alegro por tudo isso finalmente ter terminado. Deixe-me começar pelo testamento falso. Ele foi redigido pela minha madrasta, mas assinado pelo meu pai. Segundo os peritos, foi possível verificar que a letra não era do meu pai, embora tivesse algumas semelhanças com a da minha madrasta. Durante as análises, notou-se que ela tentou imitar a caligrafia do meu pai, mas ainda assim mantinha certos padrões semelhantes aos dela, como a maneira como terminava algumas letras, entre outros detalhes. A assinatura, sim, parecia ser a do meu pai, mas provavelmente foi feita enquanto ele ainda tinha momentos de lucidez. No entanto, se tratava de um testamento que minha madrasta afirmava ter sido feito antes do verdadeiro, e isso significaria que foi assinado quando meu pai já não estava em sua melhor condição, enfrentando a doença. Portanto, mesmo que ela alegasse que era dele, ele não estava em estado mental adequado para redigir um novo testamento, e por isso prevalece o anterior, o qual sabemos e podemos comprovar que é verdadeiro. O fato de que meu pai não estava em plena posse de suas faculdades mentais na data indicada do testamento falso também foi razão suficiente para invalidá-lo. Poderíamos ter feito isso mesmo sem encontrar o testamento original, mas com ele em mãos, tudo ficou ainda melhor. O advogado que minha madrasta contratou era um simples advogado de shopping, um sujeito que trabalhava lá porque nenhum escritório de advocacia o contrataria. E agora, menos ainda. Embora ele não tenha participado ativamente da fraude, deveria ter verificado aspectos básicos do testamento. Isso ainda representa uma falha, mesmo que por incompetência profissional. Mas isso lhe custou caro, perdeu a licença, terá que pagar uma multa aos beneficiários do testamento verdadeiro, ou seja, nós, e deverá reaplicar para conseguir novamente sua licença de advogado no estado. Ao que parece, ele já havia se esquecido de algumas coisas, mas também não ajuda o fato de que ele já está mais velho e parece não estar totalmente lúcido.
O que também explica por que minha madrasta o escolheu. Agora falando sobre ela, que é a principal culpada de tudo, já que, aparentemente, o filho dela não estava ciente dos acontecimentos. Ela recebeu sua própria punição. E falando do filho dela, quero fazer uma menção à parte. Não acredito que ele não estivesse envolvido nisso, mas não há provas, o que nos leva a pensar que talvez não estivesse, ou então sua mãe decidiu assumir toda a culpa para isentá-lo. De qualquer forma, os dois ficaram sem um centavo do meu pai. Por essa razão, minha madrasta foi condenada a 4 anos e 6 meses de prisão, que é quase a pena máxima no meu estado, além de uma pena adicional de 8 meses, que será cumprida em continuidade, por ter se aproveitado do meu pai moribundo, tratá-lo com violência e prestar cuidados médicos mínimos enquanto ele ainda vivia na casa. Essas 2 últimas acusações foram relatadas pelo meu meio-irmão, o que foi estranho, pois pensávamos que ele defenderia a mãe. O que me leva a pensar que talvez seja verdade que ele não teve envolvimento direto com o testamento, mas viu uma forma de se afastar de tudo sem sofrer consequências e decidiu jogar a mãe debaixo do ônibus. Se for o caso, eu mentiria se dissesse que estou surpreso ou que não posso acreditar. Meu meio-irmão é muito parecido com a mãe, e não apenas fisicamente. Além disso, os dois tiveram que pagar ou recuperar os objetos que venderam da casa. E não bastava apenas pagar o valor que receberam pelas vendas, já que o valor sentimental para mim era muito maior. Se não pudessem recuperar os objetos, pelo menos deveriam pagar uma compensação. Por isso, o total das contas foi de praticamente $22.700. A escrivaninha eu consegui recuperar antes que fosse vendida, e meu meio-irmão teve que me reembolsar o valor que paguei por ela. Em outras questões, meu tio Greg me contou sobre a briga dele com meu pai. Eles tiveram uma discussão sobre dinheiro, e você sabe como é quando dinheiro e família se misturam. Mas minha madrasta tornou tudo ainda pior, usando essa briga para afastar e alienar meu pai da família. Pelo menos, papai percebeu que aquela discussão não fazia sentido e deixou uma parte do testamento para ele. Durante todo esse tempo, tivemos pequenos fragmentos de verdade reunidos com base nas provas, e só posso fazer conjecturas sobre o que realmente aconteceu com meu pai em seus últimos tempos. O que eu acredito é o seguinte: meu pai não esperava que sua doença piorasse tanto. Mas alguns tipos de câncer, quando voltam, retornam ainda piores. Quando foi internado, teve que ser fortemente medicado, e isso afetava sua lucidez. Quando eu o visitava, acredito que ele nunca teve tempo para me dizer que havia um cofre em meu nome, e sua intenção nunca foi que eu descobrisse tudo isso da forma como aconteceu. Mas fico feliz por não ter deixado as coisas sem investigar. Eu poderia ter jogado a chave no rio, e nunca teria descoberto nada disso. Acho que, em parte, devo agradecer a minha esposa, que agora está encarregada de decorar a casa do meu pai, mas, ao contrário da minha madrasta e do meu meio-irmão, ela está decorando com fotos dele e minhas. Especialmente aquelas que tiramos em nossas viagens de pesca. História 2. Eu queria me mudar para tentar consertar nosso relacionamento, mas quando contei isso ao meu namorado, ele me repreendeu por horas até eu ficar sangrando. Então a ex-esposa dele, que sempre foi grosseira comigo, revelou que ele fazia o mesmo com ela. Olá a todos! Eu, mulher de 31 anos, moro com meu namorado, homem de 42 anos, há pouco mais de 6 anos. Desde o início tudo aconteceu muito rápido, e eu mergulhei em uma nova vida sem pensar direito. Há muito o que dizer sobre nossa história de 6 anos juntos com momentos bons, mas muitos ruins. Ele é divorciado e tem 2 filhos. Quando começamos a namorar, os filhos tinham 10 e 8 anos, agora estão com 16 para 17 e 14 para 15. Eu não tenho filhos e nunca me casei, mas tenho o melhor cachorrinho do mundo, que agora tem 13 anos. Nas últimas 6 a 8 semanas, as coisas estavam bem entre nós, então isso pode parecer uma surpresa. Não houve grandes brigas recentemente. Estávamos vivendo essa rotina. Eu acordo, vou trabalhar, volto direto para casa, passeio com nossos cachorros, adotamos um filhote novo há 7 meses, preparo o jantar, limpo tudo, tomo banho e vou dormir. Faço isso todos os dias. Meu namorado não tem um emprego convencional, então pode passar semanas ou meses sem trabalhar. Eu tenho um emprego estável das 9 às 6, de segunda a sexta, então ele normalmente fica em casa enquanto estou no trabalho. Hoje é a primeira vez que ele vai trabalhar desde o começo do ano. Depois de 6 anos com ele, nunca foi fácil falar sobre assuntos difíceis ou expressar meus sentimentos. Sempre me senti ignorada. Para manter a paz, sentia que precisava interpretar o papel que ele esperava e queria. Admito que sou um pouco de pessoa que agrada aos outros e amo intensamente. Sempre dei o benefício da dúvida e tinha esperança de que as coisas melhorassem. Neste ponto, eu me afastei dos meus amigos e da minha família e nem me reconheço mais.
Quero ser esposa e mãe mais do que qualquer coisa, mas tenho medo de que do jeito que estamos indo, não chegaremos lá. Sinto que meu namorado está confortável apenas sendo namorado e namorada. Dei tudo de mim, ajudei com os filhos, cuidei da casa, fiz todas as refeições, limpezas, e priorizei ele com todo o meu tempo livre. Ele fica sensível quando tento fazer planos que não o envolvem, e isso geralmente termina em grandes brigas, até que ele me faça sentir culpada a ponto de eu desistir completamente de ter uma vida social. Conforme me aproximo dos 40, estou entrando em pânico. O tempo é essencial e não quero acordar aos 40 cheia de arrependimentos. Há muito a dizer sobre a dinâmica entre nós, mas resumindo, sinto que a única forma das coisas mudarem é com uma mudança grande. Ambos estamos igualmente confortáveis nessa rotina. Eu sei que não estou vivendo a vida que realmente desejo. Tentei propor formas de mudar essa dinâmica, mas isso geralmente termina com ele dizendo coisas bonitas que nunca se concretizam. Ele só fala, mas não age. Quando tento colocar em prática as coisas que conversamos, isso termina em brigas explosivas. Eu o amo muito, mas não posso continuar vivendo assim. Minha irmã vai se mudar, então surgiu a oportunidade de assumir o contrato de aluguel dela. Meu plano é sair antes que ele chegue do trabalho e deixar uma carta explicando tudo. Não quero terminar o relacionamento, mas preciso que ele comece a me levar a sério e também o nosso relacionamento. Quero que sejamos intencionais e realmente façamos as coisas que dizemos que faremos. Gostaria de conseguir falar com ele em vez de fazer as coisas desse jeito, mas tenho medo de que isso acabe em uma briga enorme. Então, será que sou a errada por me mudar às escondidas enquanto ele está no trabalho? Atualização, 22 de março de 2025. Estou sobrecarregada com a quantidade de respostas que a publicação original recebeu. Fiquei cheia de emoções ao ler tudo aquilo. No fim, percebi que precisava de tempo para processar antes de escrever algo no Reddit. Então segui a maioria dos conselhos e decidi esperar ele chegar em casa para conversarmos, ao invés de deixar uma carta e sair enquanto ele estivesse no trabalho. Antes de entrar na atualização, quero responder à preocupação de muitas pessoas sobre a possibilidade de se tratar de uma situação de violência doméstica e um relacionamento tóxico. Vocês estavam certos. Atualização. Eu decidi arrumar o carro com todos os meus pertences importantes. Limpei a casa, cozinhei, tomei banho e escrevi tudo o que eu queria dizer, porque normalmente eu perco a linha de raciocínio quando estou em conflitos tensos. Queria garantir que ele entenderia porque eu sentia que precisava sair de casa depois de 6 anos. Ele chegou por volta das 20h30 ou 21h. Pedi que se sentasse comigo no sofá para conversar. Ele imediatamente começou a ficar ansioso, pedindo para eu ir direto ao ponto. Comecei a ler a carta e não consegui conter as lágrimas. Quando cheguei na parte em que dizia decidi que o melhor para mim é me mudar, mas se você quiser trabalhar no nosso relacionamento, eu estou aberta a isso, ele explodiu. Ele arrancou a carta da minha mão e rasgou. Cuspiu no meu rosto e me chamou de lixo. Nesse momento, eu estava tentando pegar meus cachorros e sair da casa. Ele me puxou pelos cabelos e começou a me bater. Fiz o melhor que pude para me defender. Eu gritava por ajuda, torcendo para que os vizinhos ouvissem, mas ninguém veio me socorrer. Eventualmente perdi as forças para revidar e apenas fiquei deitada no chão, esperando que ele se cansasse e parasse de me chutar e socar. Meus cachorros estavam desesperados. Meu cão mais novo tentou mordê-lo e me proteger, mas isso só deixou ele mais furioso. Usei meu corpo para proteger meu cachorro de ser atingido. Quando ele finalmente parou e olhei as horas, já era meia-noite. Ele se trancou no quarto e pude ouvi-lo chorando e gritando, pedindo que eu o perdoasse. Eu não tinha forças para nada. Fiquei sentada ali, em meio ao meu sangue e lágrimas, entorpecida e morta por dentro. Ainda não consigo acreditar no que aconteceu, e estou tão decepcionada comigo mesma por ter deixado esse relacionamento durar tanto tempo. Houve momentos em que ele mostrou agressividade, mas ele sempre dava um jeito de me convencer de que nunca mais aconteceria. Quando achei que ele finalmente tinha dormido, por volta das 3 da manhã, peguei meus cachorros e fui embora. Fui para o apartamento da minha irmã, a cerca de 40 minutos de distância. Felizmente, ela estava na casa do namorado, então eu fiquei sozinha. Ainda não tive forças para contar a ninguém o que aconteceu. Faltei ao trabalho e fiquei dentro do apartamento enquanto minhas feridas cicatrizavam. Já se passaram cerca de 2 semanas e agora estou buscando ajuda profissional. Estou planejando ir ao médico para me examinar. Sei que preciso contar a alguém o que aconteceu, mas estou me sentindo tão envergonhada. Obrigada a todos pelas palavras gentis. E para aqueles que aconselharam que eu apenas conversasse com ele, vão se der. Espero que qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido possa aprender com a minha experiência. Confie no seu instinto e vá embora. Não deixe opiniões externas fazerem você duvidar do que sente. Edição, eu tenho vídeos e fotos das agressões. Sei que preciso ir à polícia, mas sinceramente estou travando uma guerra psicológica. Ele tem 2 filhos, e me sinto responsável se o pai deles acabar preso.
Sei que preciso superar isso, e por isso estou dando os passos necessários para me preparar mentalmente, buscando ajuda profissional. Se alguém tiver recomendações de como proceder com isso, eu realmente agradeceria. Tudo isso parece um pesadelo do qual eu só quero acordar. Ainda não contei nada aos meus entes queridos, porque isso tornaria tudo ainda mais real. Atualização 2, 23 de março de 2025. Olá a todos, por favor, continuem lendo. Algo inacreditável aconteceu na noite passada. Quero começar dizendo que sou extremamente grata por todo o apoio durante esse período. Depois de ler todos os comentários, e sim, mesmo que eu não responda a cada um, eu faço questão de ler tudo que chega, porque o Reddit e vocês aqui são as únicas pessoas a quem contei tudo isso, e isso está me ajudando a colocar tudo o que aconteceu em perspectiva. Tenho feito cada vez mais pesquisas sobre violência doméstica. Antes desse relacionamento, eu felizmente nunca tinha experimentado algo tóxico. Todos os meus relacionamentos anteriores sempre terminaram de forma amigável, com amor e respeito. Nunca precisei lidar com namorados gritando comigo, com ciúmes extremos, etc. Por isso foi tão difícil para mim perceber o que realmente estava vivendo. Meu ex sempre foi muito bom com palavras. A gente até brincava dizendo que ele deveria ter sido advogado, de tão convincente que sabia ser. Hoje estou em um lugar onde estou enfrentando tudo de frente, em vez de me esconder no apartamento da minha irmã, escondida do mundo. Posso admitir, eu sou uma sobrevivente. O que aconteceu não foi minha culpa. E quero pedir desculpas pela forma como pareci colocar a culpa nos editores pelo conselho ruim. As emoções que sinto agora são de pura raiva. Eu estava tentando encontrar alguém para culpar pelo que me aconteceu, mas a única pessoa que merece a culpa é o psicopata idiota que foi meu ex. Decidi que hoje vou à polícia. Eu estava me sentindo mal por ele, e descobri que isso se chama Síndrome de Estocolmo. Os filhos dele têm 14 e 16 anos, e eu estava preocupada em ser o motivo de eles ficarem sem pai por perto. Mas, levando em consideração a preocupação de todos com as crianças, percebi que era minha responsabilidade protegê-los de que isso aconteça com eles também. Liguei para a mãe das crianças ontem à noite para contar tudo o que aconteceu, só para dar o máximo de contexto possível antes de ir à polícia. A relação entre nós duas começou muito mal. Ela não gostava de mim, nem me respeitava. Não aceitava a grande diferença de idade e sempre fazia questão de me chamar de garotinha burra, tentando pegar o dinheiro do pai dos filhos dela, mesmo eu sempre tendo trabalhado e pagado por tudo o que tenho. Nunca pedi a ele que me sustentasse financeiramente. Ao longo dos 6 anos, fomos ficando mais amigáveis. Ela eventualmente parou de falar mal de mim para os filhos e para o resto da família. Mas eu sempre sentia que precisava me provar para todos da família e amigos dele. Liguei para ela para contar o que tinha acontecido e que eu estava planejando ir à polícia. Enviei a ela fotos e vídeos dos meus olhos roxos, dos cortes e hematomas, e da falha no meu couro cabeludo por ter tido o cabelo arrancado. O que aconteceu depois mudou tudo para mim. Eu passei de estar triste e deprimida para não sentir mais nada além de ódio. Estou tremendo enquanto escrevo isso porque ainda estou em choque. Ela respondeu dizendo, bom, eu sabia que isso eventualmente aconteceria porque aconteceu com ela também. Ela me contou que o motivo do divórcio foi porque ele a espancava na frente dos próprios filhos. Depois de 10 anos de casamento, ela finalmente conseguiu um advogado e se divorciou. Ela teve várias ordens de restrição contra ele que ele não cumpriu. Ele foi preso 2 ou 3 vezes, mas nunca condenado, porque ela retirava as acusações por não querer que os filhos ficassem sem pai. Estou furiosa. Ela era imigrante sem documentos e o casamento ia ajudá-la a conseguir cidadania. No fim, ela conseguiu a cidadania através do processo VAVA, por ter se casado com um residente legal abusivo. Estou tomada de tanta raiva porque ninguém me contou, ninguém me avisou. Sinto que tudo isso poderia ter sido evitado se alguém tivesse me alertado. Agora chega de bancar a boazinha. Esse desgraçado vai para a cadeia. Vou garantir que ele nunca mais faça isso com ninguém. Vou manter vocês atualizados sobre as acusações e tudo mais. Mais uma vez, obrigada por todo o apoio. Atualização 3, 23 de março de 2025. Quando fiz a publicação original, eu não fazia ideia de que isso levaria a uma situação de violência doméstica. Espero que ao compartilhar minha história, eu possa ajudar alguém que esteja em uma situação semelhante. Gostaria de agradecer a esta comunidade, cheia de bondade e de mente aberta para as dificuldades de cada um. Eu sei que tenho dificuldades para colocar em palavras como me sinto e o que está acontecendo, especialmente em conflitos difíceis. Talvez eu não esteja escolhendo as palavras certas ou me expressando da forma correta, mas sou humana e estou vivendo uma experiência humana. Estou fazendo o meu melhor. O engraçado é que agora me vejo explicando a mim mesma para pessoas que estão comprometidas em me entender mal. Agradeço a todos que foram gentis e me apoiaram. Foi por causa de vocês que encontrei a força para ir até a polícia. Eu estava passando por tantas emoções depois de descobrir ontem à noite que a ex-mulher do meu ex passou pela mesma coisa. Ela nunca me alertou uma única vez. Não estou tentando culpar ninguém pela situação. A única pessoa culpada é o ex, o desgraçado.
A ex-esposa dele estava indocumentada e se manteve casada por 10 anos enquanto era abusada, para ficar no país com seus filhos. Ela acabou passando pelo processo VAVA através do casamento com um residente legal abusivo. Eu gostaria que ela tivesse tentado me avisar de alguma forma, mas não a culpo. Só estou sentindo tantas emoções depois dessa situação. Agora estou lidando com raiva. Então, para concluir, provavelmente é o melhor para minha saúde mental ficar longe do Reddit e focar na realidade. Eu fui à polícia. Vou ver um terapeuta psiquiatra amanhã e estou me dedicando ao máximo para me curar por dentro e por fora.